Bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que está gerando grande repercussão e debate no cenário internacional: o plano do BRICS de criar uma moeda própria para transações internacionais. Essa proposta, que pode parecer algo distante para muitos, está se tornando cada vez mais uma realidade tangível, e as reações a ela têm sido intensas, especialmente por parte dos Estados Unidos. Ao longo deste vídeo, vamos entender os motivos que estão por trás desse movimento e por que ele pode, de fato, ser um divisor de águas para a economia global, alterando o equilíbrio financeiro e geopolítico de maneira irreversível. O BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem buscado alternativas ao domínio do dólar americano no comércio internacional. A ideia de criar uma moeda própria para o bloco não é algo novo, mas ganhou força recentemente, especialmente diante das tensões políticas e econômicas com os Estados Unidos e a crescente vontade dos países do bloco de reduzir sua dependência da moeda americana. A intenção por trás dessa moeda é aumentar a autonomia econômica e fortalecer a cooperação entre as nações que compõem o BRICS, reduzindo os custos e as limitações das transações financeiras, que atualmente dependem do dólar como moeda de reserva global. No entanto, como veremos, esse movimento não é algo simples e está sendo encarado com grande preocupação pelos Estados Unidos, que tradicionalmente dominam o sistema financeiro global. A reação dos americanos, liderada por figuras como o ex-presidente Donald Trump, não se limita apenas a uma questão econômica, mas também envolve questões de poder geopolítico e de controle sobre os fluxos financeiros internacionais. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como o domínio do dólar tem permitido aos Estados Unidos exercer um poder considerável no cenário global, desde a imposição de sanções até o controle do comércio internacional. Além disso, veremos como a possível criação dessa moeda do BRICS representa uma ameaça a essa posição dominante, e por que os Estados Unidos, liderados por Trump, estão tão dispostos a proteger o status do dólar a todo custo. Analisaremos, ainda, os desafios que o BRICS enfrentará para criar uma moeda comum, considerando as diferenças econômicas e políticas entre os países membros do bloco. Também discutiremos as implicações geopolíticas dessa mudança, já que a criação de uma moeda independente poderia não só reduzir a dependência do dólar, mas também alterar as dinâmicas de poder dentro do próprio BRICS, com a crescente influência da China. Por fim, vamos refletir sobre o impacto global desse movimento. O que significaria para os Estados Unidos perder parte de seu poder econômico? Como a criação de uma moeda do BRICS poderia mudar o panorama do comércio internacional e afetar países que hoje são pressionados por sanções econômicas, como a Rússia e o Irã? Esse é um momento crucial para a história da economia global, e as decisões que estão sendo tomadas agora podem redefinir a dinâmica financeira nos próximos anos. Prepare-se para uma análise aprofundada e cheia de insights sobre este assunto que está moldando o futuro das relações internacionais. O plano do BRICS, a criação de uma moeda própria. O BRICS, um bloco formado por 5 economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está considerando um passo ousado que poderia remodelar as relações financeiras globais, a criação de uma moeda própria. O objetivo dessa moeda seria reduzir a dependência dos países do bloco em relação ao dólar americano, moeda que, desde a Segunda Guerra Mundial, domina o comércio e as transações financeiras internacionais. Embora a ideia de criar uma moeda comum para os países do BRICS não seja completamente nova, ela ganhou um impulso significativo nos últimos anos, especialmente em resposta a uma série de fatores econômicos e geopolíticos. Nos últimos tempos, as tensões entre os membros do BRICS e os Estados Unidos têm aumentado consideravelmente. Os Estados Unidos, como potência global e maior economia do mundo, têm utilizado o dólar não apenas como uma moeda de troca no comércio, mas também como uma ferramenta de poder geopolítico. Com o uso crescente de sanções econômicas, muitas vezes aplicadas de forma unilateral, os Estados Unidos têm usado sua moeda como uma maneira de exercer influência sobre outras nações e pressionar governos que não se alinham às suas políticas externas. Esse controle do sistema financeiro internacional tem gerado crescente desconforto entre países que, por diversas razões, têm se distanciado da política externa americana. A proposta do BRICS, portanto, surge como uma forma de reduzir essa vulnerabilidade e aumentar a autonomia econômica do bloco. A criação de uma moeda comum para transações dentro do grupo permitiria aos países participantes realizar negócios entre si sem a necessidade de converter suas moedas nacionais para o dólar, o que implicaria menos exposição às flutuações da moeda americana. Além disso, isso possibilitaria uma maior independência em relação ao sistema financeiro global dominado pelos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito às políticas de sanções e controle das transações bancárias internacionais. Mas por que agora? A resposta está nas crescentes tensões políticas e econômicas que têm marcado a relação entre os países do BRICS e os Estados Unidos.
Nos últimos anos, especialmente após a presidência de Donald Trump, as políticas protecionistas e a intensificação das disputas comerciais com nações como a China e a Rússia, juntamente com o uso das sanções como principal ferramenta diplomática, tornaram a ideia de uma moeda própria para o BRICS mais atraente. Para muitos desses países, a criação de uma moeda alternativa ao dólar representaria não apenas uma forma de proteger suas economias contra medidas externas punitivas, mas também uma oportunidade para fortalecer suas relações internas e aumentar a cooperação econômica mútua. Além disso, o dólar ainda é a moeda dominante em termos de reservas de bancos centrais ao redor do mundo, sendo responsável por aproximadamente 59% das reservas globais, e é utilizado em cerca de 88% das transações cambiais internacionais. Essa supremacia do dólar no comércio global coloca os países que buscam diversificar suas relações comerciais em uma posição de vulnerabilidade, já que qualquer conflito com os Estados Unidos pode resultar em dificuldades para acessar o sistema financeiro internacional e realizar transações sem sofrer sanções. A criação de uma moeda própria permitiria aos países do BRICS mitigar esses riscos e fomentar um ambiente de comércio mais independente, longe das amarras do dólar. No entanto, a criação de uma moeda comum não é um processo simples. As economias do BRICS são extremamente diversas, com diferenças substanciais em termos de tamanho, estabilidade financeira e políticas monetárias. Enquanto a China é uma das maiores economias do mundo e possui uma moeda forte, o yuan, outros membros do BRICS, como o Brasil e a África do Sul, enfrentam desafios fiscais e instabilidade econômica, o que torna a conciliação de suas economias em uma moeda comum um grande desafio. As discussões sobre como a moeda seria estruturada, se seria lastreada pelas moedas nacionais dos membros ou até mesmo por reservas de ouro, por exemplo, ainda estão em andamento. Mas, apesar dos obstáculos, a criação de uma moeda própria para o BRICS é uma proposta que tem ganhado cada vez mais força. A ideia é que, com uma moeda comum, os países membros possam ter maior controle sobre suas economias, realizando transações mais rápidas e eficientes entre si, sem a necessidade de depender do dólar para liquidar suas trocas comerciais. Isso poderia reduzir os custos de conversão cambial e mitigar as flutuações nos valores das moedas nacionais, ao mesmo tempo em que promoveria maior estabilidade econômica para o bloco como um todo. Além disso, a moeda do BRICS poderia ser utilizada em transações entre os países membros de forma mais segura e direta, sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais, como bancos e casas de câmbio. Isso ajudaria a acelerar as transações comerciais e reduzir os custos operacionais, promovendo um fluxo mais livre de capitais entre as economias emergentes. Outra possibilidade discutida é o uso de uma moeda digital, baseada em blockchain, que traria ainda mais eficiência e transparência ao sistema de pagamentos. Em resumo, a criação de uma moeda própria pelo BRICS representa uma tentativa de criar um sistema financeiro mais independente e menos suscetível às pressões externas. O movimento visa, acima de tudo, reduzir a hegemonia do dólar e oferecer uma alternativa para os países do bloco, fortalecendo suas economias e sua capacidade de negociar de forma autônoma no cenário global. A medida, porém, não está isenta de desafios, e a questão de como conciliar as diferentes realidades econômicas e políticas dos países membros é um dos maiores obstáculos a ser superado. A reação de Donald Trump: desafios à hegemonia americana. A proposta de criação de uma moeda própria pelos países do BRICS gerou uma reação contundente e direta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante sua presidência e também em sua campanha para um possível retorno à Casa Branca, Trump se destacou por adotar uma postura agressivamente protecionista, defendendo medidas que priorizavam os interesses econômicos dos Estados Unidos acima de qualquer outra consideração. Ele acreditava firmemente que a economia americana deveria ser protegida de ameaças externas, como a crescente influência econômica de potências como a China e a Rússia, além da tentativa de muitos países em se afastar do dólar, a moeda que ainda domina o comércio global e as transações financeiras internacionais. Trump foi muito claro em suas declarações sobre a proposta do BRICS de criar uma moeda própria para transações internacionais. Ele deixou explícito que, caso os países do bloco avançassem com essa ideia, os Estados Unidos tomariam medidas drásticas e punitivas, incluindo a imposição de tarifas de até 100% sobre os produtos exportados pelos membros do BRICS. Essas tarifas exorbitantes visavam desestimular qualquer movimento que pudesse enfraquecer o poder do dólar, consequentemente, reduzir a liderança econômica global dos Estados Unidos. Para Trump, a criação de uma moeda alternativa ao dólar pelos países do BRICS seria mais do que uma simples medida econômica. Ele via isso como uma afronta direta à posição de hegemonia financeira que os Estados Unidos mantêm há décadas. O dólar não é apenas a principal moeda de troca internacional, mas também serve como um instrumento de poder geopolítico nas mãos dos Estados Unidos. O controle sobre o sistema financeiro global, especialmente por meio do uso do dólar,
permite aos Estados Unidos exercerem uma enorme influência sobre as economias de outros países e, mais importante, a capacidade de impor sanções econômicas e restringir o acesso de certos países ao sistema bancário internacional. Essa dominância do dólar é vista por muitos como um pilar do poder global dos Estados Unidos. Trump, portanto, não estava apenas preocupado com a perda de status da moeda americana como referência no comércio internacional, mas também com as possíveis consequências geopolíticas desse movimento. Para ele, a tentativa de o BRICS se afastar do dólar não era apenas uma questão econômica, tratava-se de um desafio direto à supremacia americana no cenário global. Em suas postagens nas redes sociais e em discursos públicos, Trump deixou claro que os Estados Unidos não ficariam apenas assistindo passivamente enquanto os países do BRICS tentavam enfraquecer a posição do dólar. Ele declarou que, se necessário, tomaria todas as medidas possíveis para garantir que o dólar continuasse a ser a moeda de referência para as transações internacionais, e isso incluía, além das tarifas de 100%, a implementação de outras políticas econômicas agressivas para punir os países que optassem por adotar uma moeda alternativa. Essa postura agressiva não surge do nada. Trump já havia demonstrado sua visão protecionista durante seu mandato, especialmente com a guerra comercial travada contra a China e outros países com os quais os Estados Unidos mantinham relações econômicas tensas. O ex-presidente acreditava que, ao defender os interesses econômicos dos Estados Unidos por meio de tarifas e outras barreiras comerciais, ele estava protegendo empregos americanos e garantindo que o país mantivesse sua posição de liderança no comércio internacional. No entanto, a ideia do BRICS de criar uma moeda própria, seja lastreada pelas suas moedas nacionais ou por ativos como o ouro, representa algo muito mais complexo e potencialmente impactante do que qualquer disputa comercial isolada. A criação dessa moeda poderia significar uma diminuição do poder de influência dos Estados Unidos, especialmente se países que enfrentam sanções, como a Rússia e o Irã, começassem a adotar uma moeda alternativa para suas transações internacionais, ignorando o dólar e as políticas coercitivas dos Estados Unidos. Trump, em sua análise, percebia a desdolarização como uma ameaça à autoridade econômica dos Estados Unidos. Para ele, a tentativa do BRICS de criar uma moeda comum não apenas enfraqueceria a posição do dólar como moeda de reserva mundial, mas também prejudicaria a capacidade dos Estados Unidos de usar o sistema financeiro global como uma ferramenta de pressão e controle. Se o BRICS conseguisse implementar sua moeda própria, as sanções impostas pelos Estados Unidos perderiam parte de sua eficácia, já que países que dependem de transações em dólar, como a Rússia e o Irã, poderiam buscar alternativas mais vantajosas e independentes. Essa situação tornaria mais difícil para os Estados Unidos exercerem sua influência global por meio de restrições financeiras. Além disso, Trump sempre deixou claro que sua principal missão, em qualquer circunstância, era proteger os interesses dos Estados Unidos e garantir a manutenção de sua posição de liderança mundial. Para ele, permitir que o BRICS criasse uma moeda própria sem enfrentar consequências severas seria uma fraqueza inaceitável, que poderia sinalizar uma perda de influência não apenas no comércio global, mas também em questões geopolíticas mais amplas. Portanto, as ameaças de Trump em relação à criação da moeda do BRICS refletem um cenário muito mais amplo do que uma simples disputa econômica. Ele vê isso como uma tentativa de desafiar o sistema financeiro global como conhecemos, algo que, em sua visão, poderia resultar em uma mudança radical nas dinâmicas de poder mundial. Trump, com sua postura firme e combativa, deixou claro que não aceitará de braços cruzados qualquer movimento que possa minar a hegemonia econômica e geopolítica dos Estados Unidos, e a proposta do BRICS de criar uma moeda própria está no centro desse debate. O domínio do dólar no comércio global, a força do greenback e seu impacto geopolítico. Para entender as ameaças feitas por Donald Trump em relação ao movimento do BRICS de criar uma moeda própria, é essencial compreender o papel predominante que o dólar americano ocupa na economia global. O dólar não é apenas a moeda mais utilizada no comércio internacional, mas também serve como um pilar central da estabilidade econômica mundial. Esse domínio do dólar permite que os Estados Unidos exerçam uma influência geopolítica de longo alcance, com impacto direto nas relações comerciais, políticas e financeiras ao redor do mundo. Atualmente, o dólar americano é responsável por aproximadamente 88% das transações cambiais globais, o que significa que a grande maioria dos negócios financeiros realizados entre países e empresas ocorre utilizando o dólar como moeda de referência. Esse número impressionante reflete a confiança global na estabilidade econômica dos Estados Unidos e a percepção do dólar como uma moeda forte e segura. Sua utilização em transações internacionais vai desde acordos comerciais simples até os mais complexos, envolvendo grandes empresas multinacionais e governos de diferentes partes do mundo. Além disso, o dólar também domina o mercado de reservas internacionais, representando 59% das reservas de divisas mantidas por bancos centrais em todo o mundo. Os países, especialmente aqueles com economias em crescimento ou com grandes volumes de comércio internacional,
acumulam dólares como uma forma de proteção contra flutuações econômicas e crises financeiras. Isso faz do dólar uma espécie de moeda de segurança no cenário internacional, visto que sua valorização e estabilidade são consideradas essenciais para a saúde econômica global. Outro ponto crucial é o papel do dólar no comércio de commodities essenciais, como o petróleo. Conhecido como petrodólar, o comércio global de petróleo, gás natural e outros recursos naturais é amplamente transacionado em dólares, independentemente de qual seja o país exportador ou importador. Isso cria uma demanda constante pelo dólar, pois os países precisam dessa moeda para comprar commodities essenciais para suas economias, como energia e alimentos. Essa prática tem sido um fator-chave para a sustentabilidade do poder do dólar nas últimas décadas. Essa posição dominante do dólar, por sua vez, confere aos Estados Unidos um poder econômico e geopolítico sem precedentes. Com o controle sobre a moeda mais amplamente aceita no comércio global, os Estados Unidos podem impor sanções econômicas com grande eficácia. As sanções financeiras contra países como Irã, Venezuela e Rússia, por exemplo, têm um impacto direto nas suas economias, uma vez que essas nações são excluídas do sistema financeiro global baseado no dólar e sofrem restrições ao acesso a mercados internacionais de crédito e comércio. Além disso, o domínio do dólar permite que os Estados Unidos exerçam um controle substancial sobre o acesso de outros países aos sistemas financeiros internacionais, como o SWIFT, a principal rede global de transferências bancárias. Ao se utilizar do dólar como moeda de referência para essas transações, os Estados Unidos podem efetivamente bloquear ou restringir o acesso de governos ou empresas a esse sistema, criando um mecanismo de pressão que pode ser utilizado como uma ferramenta de poder em disputas geopolíticas. Essa capacidade de exercer influência através do controle da moeda global é vista como um dos maiores trunfos dos Estados Unidos no cenário internacional. O país pode, portanto, moldar as condições do comércio global, desestabilizar economias e até mesmo forçar mudanças políticas em outros países, tudo isso com a força do dólar como instrumento. No entanto, a crescente tentativa de diversificação das reservas internacionais e do comércio internacional, incluindo a proposta de uma moeda alternativa pelo BRICS, representa um desafio direto a essa hegemonia do dólar. Se os países do BRICS conseguirem lançar com sucesso uma moeda própria para transações internacionais, isso pode reduzir a dependência global do dólar e afetar a capacidade dos Estados Unidos de usar o sistema financeiro global como uma ferramenta de poder. Esse movimento seria uma mudança significativa na dinâmica geopolítica, enfraquecendo a posição de liderança dos Estados Unidos e possivelmente reconfigurando o sistema financeiro internacional como conhecemos. A tentativa do BRICS de criar uma moeda comum e independente, por exemplo, pode ser vista como um passo em direção à desdolarização da economia global. Isso significaria que as transações entre os países do bloco, e eventualmente outros países que aderissem à ideia, poderiam ser realizadas em uma moeda alternativa, sem a necessidade de recorrer ao dólar. Isso teria implicações profundas, não apenas no comércio global, mas também na forma como os bancos centrais e os governos de outros países estruturam suas reservas internacionais e suas políticas monetárias. Por enquanto, o dólar continua a dominar o comércio global, mas as ameaças à sua hegemonia, como as iniciativas do BRICS, são cada vez mais relevantes no cenário internacional, já que representam um movimento de contestação ao status quo econômico global. A visão do BRICS, autonomia econômica e desafios geopolíticos. Para os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a criação de uma moeda própria não é apenas uma forma de desafiar a liderança dos Estados Unidos ou o dólar americano. Na realidade, a principal motivação para a criação de uma moeda alternativa é buscar uma maior autonomia econômica e proteção contra o uso do dólar como uma ferramenta geopolítica de poder, especialmente no que se refere a sanções econômicas impostas por países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. O uso do dólar como moeda de reserva e como meio de pagamento para transações internacionais tem dado aos Estados Unidos uma posição privilegiada no cenário global, permitindo-lhe exercer uma influência considerável sobre outros países e, frequentemente, utilizar sanções econômicas como forma de pressão política. Por exemplo, a Rússia tem sido diretamente impactada pelas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia desde a crise da Ucrânia, em 2014, e mais intensamente após a invasão da Ucrânia em 2022. Essas sanções restringem a capacidade da Rússia de acessar os mercados financeiros internacionais e afetam seu comércio com outros países. A criação de uma moeda própria do BRICS seria uma estratégia para reduzir a dependência do sistema financeiro global dominado pelos Estados Unidos e a sua infraestrutura monetária. Isso daria aos membros do BRICS uma maior liberdade para conduzir suas transações comerciais sem o risco de serem alvo de sanções financeiras que podem paralisar suas economias. Nesse contexto, a moeda do BRICS seria uma forma de criar uma rede econômica mais independente, menos suscetível às pressões políticas externas.
Além disso, essa moeda alternativa também oferece uma proteção maior contra a volatilidade do dólar, que pode ser afetada por flutuações econômicas ou decisões políticas que não estão sob o controle dos países do BRICS. A flutuação constante do valor do dólar pode ser prejudicial para países que têm economias mais vulneráveis, tornando suas reservas e transações mais imprevisíveis e suscetíveis a oscilações de mercado. Ao ter uma moeda própria, esses países poderiam garantir uma maior estabilidade financeira e segurança econômica. Foi em 2023, durante a administração do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que o conceito de uma moeda comum do BRICS começou a ganhar forma de maneira mais concreta. O presidente brasileiro se mostrou favorável à criação de uma moeda para os países do bloco como uma forma de reforçar a cooperação econômica entre as nações emergentes, ao mesmo tempo em que reduziriam sua dependência do dólar nas transações internacionais. A ideia de uma moeda própria não surgiu apenas como uma resposta a sanções ou pressões externas, mas também como uma forma de projetar o BRICS como um polo econômico alternativo, com maior poder de negociação no comércio internacional e nas relações financeiras globais. A proposta inicial envolve um sistema de lastro que garantiria a estabilidade da moeda. Uma das sugestões discutidas é que a moeda fosse lastreada nas moedas nacionais dos países membros do BRICS, o real, Brasil, o rublo, Rússia, a rupia, Índia, o yuan, China e o rand, África do Sul, o que proporcionaria uma base sólida para a circulação e o valor da moeda. Outra possibilidade discutida é o uso de reservas de ouro como lastro, o que traria uma garantia de valor ainda mais robusta, dado o histórico do ouro como um ativo seguro e de longa data utilizado por países e bancos centrais para preservar o valor de suas reservas. Além disso, outra abordagem inovadora que vem sendo considerada é a implementação de uma moeda digital baseada em blockchain. O uso dessa tecnologia permitiria que os países do BRICS realizassem transações rápidas, seguras e transparentes, sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais, como bancos ou instituições financeiras globais. O blockchain oferece uma infraestrutura descentralizada que pode reduzir os custos e aumentar a eficiência das transações financeiras entre os países membros. Mais do que isso, a moeda digital poderia ser usada para facilitar pagamentos internacionais entre as nações do bloco de forma mais ágil, sem depender de sistemas financeiros dominados por países ocidentais. O uso de tecnologia digital também traria uma grande vantagem em termos de inclusão financeira, permitindo que os países participantes do BRICS tenham acesso a transações internacionais rápidas e de baixo custo, mesmo aqueles com sistemas financeiros menos desenvolvidos. Esse tipo de inovação pode ajudar a reduzir as barreiras comerciais e estimular o comércio e os investimentos entre os países do bloco. O conceito de uma moeda digital para o BRICS também sinaliza uma maior integração tecnológica entre os países do bloco, destacando a crescente influência da tecnologia na política monetária global. A criação de uma moeda digital baseada em blockchain pode ser um passo importante para modernizar e descentralizar o sistema financeiro global, afastando-se das estruturas tradicionais e proporcionando uma alternativa mais democrática e menos vulnerável a manipulações externas. Porém, apesar do otimismo, a criação de uma moeda do BRICS enfrenta desafios significativos. A questão da governança e da unidade política entre os membros do bloco, que possuem interesses econômicos e políticos distintos, pode ser um obstáculo para o sucesso da proposta. Além disso, a resistência de países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, a esse movimento, pode levar a uma maior pressão geopolítica sobre os países do BRICS para que abandonem a ideia. Em resumo, a criação de uma moeda própria para o BRICS representa um movimento audacioso em direção à autonomia econômica e ao desafio do sistema financeiro global dominado pelo dólar. Ao adotar uma moeda alternativa, os países do BRICS buscam não apenas reduzir sua vulnerabilidade a sanções e à instabilidade do dólar, mas também fortalecer sua posição no cenário econômico mundial, criando uma nova dinâmica de poder que pode alterar as relações comerciais e financeiras globais nos próximos anos. Desafios na implementação da moeda do BRICS, complexidade econômica e riscos geopolíticos. Implementar uma moeda comum para os países do BRICS não é uma tarefa simples nem rápida. Embora a ideia de criar uma moeda alternativa tenha ganhado força, ela esbarra em diversos desafios econômicos, políticos e geopolíticos que tornam sua implementação um processo complexo e potencialmente arriscado para os países envolvidos. As economias dos países membros do BRICS são extremamente distintas, com realidades fiscais, cambiais e financeiras bem diferentes. Enquanto nações como China e Índia são potências econômicas globais com mercados robustos e um peso significativo no comércio internacional, países como o Brasil e a África do Sul enfrentam sérios desafios internos, como instabilidade fiscal, inflação elevada, volatilidade cambial e dívidas públicas crescentes. A diversidade econômica e as disparidades de desenvolvimento entre esses países criam um obstáculo considerável para a criação de uma moeda comum que atenda às necessidades e aos interesses de todos os membros do bloco de maneira eficaz e equilibrada.
Para entender melhor esse desafio, é necessário observar que, enquanto a China possui um dos maiores PIBs do mundo e uma influência crescente no comércio global, países como o Brasil e a África do Sul têm economias menores e mais vulneráveis a choques externos. A dependência das exportações de commodities e a alta volatilidade dos preços globais tornam essas economias mais suscetíveis a crises financeiras. Assim, criar uma moeda que seja capaz de suportar economias tão desiguais, ao mesmo tempo que permite transações eficientes entre elas, representa um enorme desafio técnico e macroeconômico. Para isso, seria necessário implementar uma política monetária flexível e cooperativa, capaz de balancear as necessidades de economias grandes e dinâmicas, como a China e a Índia, com as de economias mais vulneráveis, como o Brasil e a África do Sul. Outro desafio relevante é o risco de que a China possa exercer uma hegemonia política e econômica sobre o bloco, especialmente considerando sua grandeza econômica e o peso da sua moeda, o yuan, no comércio global. Muitos analistas e membros dos próprios países do BRICS temem que, ao se afastarem da dependência do dólar americano e estabelecerem uma moeda comum, o bloco possa acabar substituindo uma dependência geopolítica por outra, com Pequim se tornando ainda mais central nas decisões financeiras do bloco. A força econômica da China já é um ponto de tensão dentro do BRICS, pois alguns membros, especialmente países como Índia e Brasil, têm preocupações legítimas sobre a dominação chinesa em diversos aspectos. Para esses países, a criação de uma moeda comum pode, sem a devida cautela, resultar em um aumento da influência da China, em detrimento da autonomia econômica das outras nações do BRICS. Esse cenário levantaria uma questão fundamental sobre a real autonomia dos países do BRICS ao se afastarem do domínio do dólar. Em vez de reduzir a dependência de um sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos, o bloco poderia acabar trocando essa dependência por outra, desta vez com a China como principal influenciador das políticas econômicas e da circulação monetária. Essa dependência poderia ser tão limitante quanto a anterior, já que a China, com sua posição dominante, poderia ter maior poder de influenciar as políticas monetárias, taxas de câmbio e até mesmo as condições econômicas do bloco, o que poderia colocar em risco a diversidade das economias do BRICS. Outro ponto importante que adiciona complexidade a esse cenário é a questão da governança econômica dentro do BRICS. Os países membros têm diferentes estruturas políticas e modelos econômicos, e encontrar uma forma de governança que seja equilibrada e que represente os interesses de todos os países pode ser uma tarefa árdua. A China, por exemplo, possui um sistema político centralizado, o que lhe confere maior capacidade de implementar mudanças econômicas de forma rápida e eficaz. Já países como o Brasil e a Índia têm sistemas democráticos mais complexos, com processos legislativos e regulatórios que exigem um maior consenso interno. Criar uma moeda comum dentro de um bloco de países com tais disparidades de governança política exige não só negociações entre os países, mas também uma redefinição das estruturas internas de poder, o que pode resultar em impasses e desacordos. Além disso, a proposta de uma moeda comum do BRICS pode ser vista como uma ameaça indireta para a ordem financeira internacional vigente, o que pode levar a reações adversas por parte de países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, que dominam o sistema financeiro global. A imposição de novas sanções econômicas ou a criação de restrições comerciais pode ser uma estratégia de retaliação, já que a União Monetária do BRICS representaria uma concorrência direta ao papel do dólar no comércio internacional. Esses desafios geopolíticos poderiam complicar ainda mais a implementação da moeda e levar a uma reconciliação difícil entre os membros do BRICS, que já enfrentam tensões internas. Por fim, mesmo com todos os desafios e obstáculos, a ideia de criar uma moeda comum para o BRICS continua a ser um objetivo estratégico para muitos dos países membros, que buscam reduzir sua vulnerabilidade à instabilidade financeira global e ao controle externo exercido por potências ocidentais. Embora o caminho seja longo e repleto de dificuldades, os benefícios de alcançar maior autonomia econômica e segurança financeira podem ser grandes. No entanto, para que esse projeto seja bem-sucedido, será necessário superar disparidades econômicas internas, lidar com as tensões políticas internas e garantir que a governança do bloco não favoreça desproporcionalmente um único país, mas, sim, promova uma cooperação multilateral equilibrada, que beneficie todos os membros do BRICS. O impacto da desdolarização. Consequências para os Estados Unidos e o poder global. A tentativa de desdolarização, promovida por iniciativas como a criação de uma moeda própria pelo BRICS, possui implicações profundas e de longo alcance para os Estados Unidos, principalmente no que diz respeito ao seu poder geopolítico e à sua posição como líder econômico global. Caso o BRICS siga em frente com o projeto de criar uma moeda alternativa, a dependência global do dólar pode começar a diminuir, o que enfraqueceria substancialmente a posição de domínio dos Estados Unidos nos mercados financeiros internacionais.
Atualmente, o dólar americano não só é a moeda mais utilizada em transações internacionais, mas também ocupa um papel central nas reservas internacionais de bancos centrais e é a moeda de referência para o comércio de commodities essenciais, como petróleo e ouro. Com uma redução na demanda global por dólares, especialmente se países como os membros do BRICS passarem a utilizar uma moeda alternativa, os Estados Unidos poderiam ver sua capacidade de controlar o fluxo financeiro global consideravelmente reduzida. O dólar é a principal ferramenta que os Estados Unidos utilizam para impor sanções econômicas a países que desafiam suas políticas, como a Rússia e o Irã. Essas sanções podem afetar desde transações financeiras até a mobilização de recursos em setores-chave da economia mundial. Se o sistema financeiro global fosse reduzido da dependência do dólar, outros países poderiam escapar mais facilmente do impacto dessas sanções. Esse cenário de desdolarização representa, portanto, uma ameaça direta à capacidade de os Estados Unidos manterem sua posição de hegemonia global. Os Estados Unidos, que por décadas se beneficiaram do fato de o dólar ser a principal moeda de reserva mundial, poderiam ser forçados a reavaliar suas políticas internacionais, especialmente as econômicas e financeiras. A simples perda de status do dólar nas transações internacionais pode reduzir sua capacidade de influenciar políticas econômicas globais, o que afetaria sua posição de liderança no cenário internacional. Para muitos especialistas, a perda do domínio do dólar pode resultar em uma redistribuição de poder econômico, com novos blocos, como o BRICS, ganhando mais autonomia e influência. Donald Trump, como um defensor feroz de uma política econômica protecionista, vê qualquer ameaça à posição do dólar como uma ameaça direta à supremacia econômica dos Estados Unidos. Durante sua presidência, ele defendeu uma abordagem de fortalecimento do dólar, acreditando que o poder financeiro e a capacidade de influência dos Estados Unidos se baseavam principalmente nesse monopólio monetário. Para Trump, a criação de uma moeda concorrente ao dólar não só questionaria a posição do país como líder global, mas também poderia abrir caminho para um novo equilíbrio de poder, onde os Estados Unidos perderiam a hegemonia econômica que sustentam desde o final da Segunda Guerra Mundial. Em suas declarações, Trump alertou para as consequências de uma mudança desse tipo, sugerindo que os Estados Unidos responderiam com sanções severas e tarifas altíssimas, capazes de prejudicar economicamente os países membros do BRICS. Para ele, qualquer movimento nesse sentido seria uma forma de desequilíbrio geopolítico, onde países como Rússia e China poderiam fortalecer ainda mais suas posições, desafiando diretamente não só os interesses econômicos dos Estados Unidos, mas também suas estratégias políticas em todo o mundo. Sua preocupação reflete um temor mais profundo, que a desdolarização não seja apenas um movimento financeiro, mas sim o início de uma transição mais ampla que poderia diminuir o poderio geopolítico e a influência global dos Estados Unidos. Se o BRICS fosse bem-sucedido na criação de uma moeda alternativa e no fortalecimento de sua posição econômica em relação aos Estados Unidos, isso poderia mudar o equilíbrio de poder mundial, o que teria consequências significativas para as relações internacionais, especialmente no que se refere às alianças geopolíticas e à dinâmica do comércio global. Portanto, a ameaça de tarifas altíssimas e de uma postura mais agressiva nas relações comerciais, como defende Trump, reflete uma preocupação legítima sobre o impacto de uma moeda concorrente ao dólar no sistema financeiro global. O movimento do BRICS, para ele, não se trata apenas de uma questão econômica, mas de uma questão de poder. O dólar não é apenas a moeda que sustenta a economia dos Estados Unidos, mas também o principal mecanismo de controle financeiro usado pelos Estados Unidos para influenciar, penalizar e até isolar países que não se alinham com suas políticas. Perder essa vantagem, para Trump, significaria uma perda substancial de influência global, e ele está determinado a evitar que isso aconteça a qualquer custo. Em resumo, o impacto da desdolarização que o BRICS está tentando implementar vai além da simples transição para uma moeda alternativa. Ele pode ser um catalisador de um novo paradigma econômico, no qual os Estados Unidos podem ter de reconsiderar seu papel central no comércio internacional, nas transações financeiras e no controle geopolítico. Esse processo não só desafia a economia global, mas também pode representar o começo de uma nova era nas relações internacionais, onde o equilíbrio de poder não será mais controlado por um único país ou moeda. Se o BRICS conseguir avançar com a criação de sua própria moeda, o mundo poderá testemunhar uma transformação nas estruturas econômicas globais, com reflexos duradouros nas políticas econômicas e nas alianças internacionais. O futuro da economia global, desafios e possibilidades no cenário de desdolarização. Estamos, sem dúvida, vivendo um momento decisivo para a história econômica e geopolítica mundial. O projeto de criação de uma moeda própria pelo BRICS representa um dos maiores desafios ao sistema financeiro global atual, colocando em xeque o papel do dólar como moeda dominante nas transações internacionais.
Se o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul avançar com a proposta de uma moeda comum, isso pode remodelar profundamente as relações financeiras globais, trazendo implicações significativas para os Estados Unidos e outras potências econômicas. A ideia de uma moeda do BRICS é ambiciosa e pode ter um impacto transformador. Ela busca reduzir a dependência global do dólar, criando um novo sistema financeiro que permita maior autonomia econômica aos países membros e, potencialmente, ao resto do mundo. Porém, as dificuldades políticas, econômicas e até culturais para implementar uma moeda única são enormes. As economias dos países do BRICS são muito distintas. Enquanto a China é uma superpotência econômica com uma moeda forte, a Índia e o Brasil enfrentam desafios estruturais, e a Rússia e a África do Sul lidam com questões fiscais e políticas internas complexas. A ideia de conciliar essas diversidades e criar uma moeda comum que seja eficaz para todos os membros é um grande obstáculo. Além disso, existem tensões políticas internas dentro do bloco, com algumas nações mais influentes, como a China, potencialmente tentando dominar o processo e criar um sistema que beneficie mais seus próprios interesses econômicos. Isso poderia gerar desconfiança entre os membros do BRICS e afetar a coesão política necessária para levar a cabo esse projeto. As pressões externas, como as ameaças de sanções e retaliações econômicas dos Estados Unidos, também complicam o cenário, tornando o caminho para a criação dessa moeda ainda mais incerto. Entretanto, o mundo observa atentamente os próximos passos dessa disputa pela supremacia econômica, pois os desdobramentos dessa iniciativa terão um impacto profundo nas relações internacionais. A proposta do BRICS não é apenas uma questão econômica, mas um movimento geopolítico de grande escala que pode mudar o equilíbrio de poder no cenário global. Se o bloco conseguir implementar sua moeda própria, isso poderá levar a uma redistribuição de poder nas relações comerciais e financeiras internacionais, onde os Estados Unidos perderiam sua posição de hegemonia, dando lugar a novas dinâmicas de poder. Por outro lado, o cenário de uma economia global multipolar também traria novas oportunidades e desafios. O futuro do comércio internacional, por exemplo, poderia se tornar mais diversificado e descentralizado, com novos blocos econômicos assumindo um papel de liderança nas negociações comerciais e nas decisões econômicas globais. As moedas digitais, como a que o BRICS está considerando, poderiam transformar as transações financeiras, tornando-as mais rápidas, transparentes e menos dependentes de sistemas bancários tradicionais, que são frequentemente controlados por instituições ocidentais. O impacto da desdolarização e da criação de uma moeda alternativa também poderia alterar a dinâmica do sistema financeiro internacional. As instituições financeiras globais, como o FMI e o Banco Mundial, teriam que se adaptar a esse novo cenário, possivelmente criando novos mecanismos de empréstimos, créditos internacionais e acordos comerciais com base em moedas diferentes do dólar. O uso crescente de moedas digitais, como o yuan digital, já está sendo testado pela China, e isso poderia ser um precursor para uma revolução monetária, onde várias moedas digitais seriam utilizadas em paralelo, criando uma economia global digitalizada. O movimento do BRICS em direção à desdolarização também pode abrir caminho para o fortalecimento de novos blocos econômicos e uma maior cooperação internacional entre países que não dependem mais do dólar para suas transações comerciais. O potencial de crescimento e desenvolvimento econômico em países emergentes pode ser ampliado, oferecendo uma alternativa ao sistema financeiro tradicional dominado pelo Ocidente. Esse cenário de competição monetária pode também levar a novos acordos comerciais, onde países busquem mais flexibilidade nas negociações e na integração econômica. No entanto, as questões políticas e econômicas que envolvem a criação de uma moeda do BRICS continuam sendo um desafio complexo. A resistência dos Estados Unidos e de seus aliados pode gerar tensões comerciais e diplomáticas significativas. Impedir o avanço da desdolarização pode se tornar uma das principais estratégias políticas dos Estados Unidos, já que eles veem na manutenção do dólar o último bastião de sua supremacia econômica e geopolítica. À medida que os países do BRICS buscam alternativas ao sistema financeiro dominante, a relação com os Estados Unidos provavelmente se tornará mais antagonística, já que a mudança no sistema de pagamentos internacionais pode ser vista como uma ameaça direta aos interesses econômicos americanos. Uma coisa é certa: o futuro da economia global está sendo moldado por essas tensões e disputas de poder. A revolução monetária impulsionada pela desdolarização trará novas oportunidades, mas também muitos riscos e desafios. A mudança no sistema financeiro global será gradual e envolverá um equilíbrio complexo entre cooperar e competir, com países do BRICS tentando reduzir sua dependência do dólar e os Estados Unidos buscando preservar sua posição dominante. Os próximos anos serão fundamentais para determinar qual será o futuro da economia mundial e como as relações internacionais evoluirão com a ascensão de uma nova ordem econômica global.
Esse cenário abre espaço para reflexões sobre as possibilidades de transformação nas estruturas econômicas, comerciais e geopolíticas, e nos desafia a repensar as dinâmicas financeiras que dominaram o mundo nas últimas décadas. O futuro da economia global será, sem dúvida, reconfigurado, mas como será essa reconfiguração e quem se beneficiará com ela ainda está por ser descoberto.